Olá, meus queridos. Estou feliz por tê-los em meu canal Belas Histórias. Desejo que gostem de assistir. Escrevam comentários sobre nosso trabalho. É importante para nós. Obrigado a vocês. A velha senhora com um presente _ a história de uma mulher _ o destino de um homem. Mas o que você tem? Matt olhou com avidez para a mão de seu irmão. Nick era mais fraco para contar e, por isso, ficava mexendo os lábios sobre as moedas. 33 finalmente, ele respondeu com alegria. Eu tenho 52, disse Matt. Isso dá 85. Isso é suficiente? Perguntou Nick com esperança. Não sei, deu de ombros o homem mais velho. Mas, quando estávamos passando ontem, olhei para a vitrine e lá estava escrito que, em homenagem aos descontos de Natal em buquês de flores, era uma promoção. Disse Nick, animado, que sempre se maravilhava com a engenhosidade do irmão. Do lado de fora da janela de um pequeno apartamento em um prédio antigo de 5 andares. O sol estava brilhando e não havia uma única nuvem no céu. Esse clima maravilhoso permaneceu por um dia, o que, juntamente com a temperatura do ar anormalmente alta para março, significava que, à medida que o Dia Internacional da Mulher se aproximava, quase não havia mais neve nas ruas da cidade, e a vegetação até começou a crescer, esverdeada e com brotos. Clima. Nick e Matt sentaram-se em seu quarto e contaram o conteúdo de seus cofrinhos vazios. Era costume encher os cofrinhos da pequena família uma vez por semana, depois que a mãe voltava para casa antes do fim de semana e geralmente tinha alguns trocados. O que sobrava depois de ir à loja. Natalie achava que a mesada era importante para as crianças porque ensinava a elas o valor do dinheiro. Além disso, você pode mantê-las ocupadas com decisões difíceis. Em que devo gastar o dinheiro? Para comprar chiclete hoje ou amanhã, quando eles forem passear no parque no domingo, para tomar sorvete ou comer uma rosquinha quente com geleia. Matt e Nick tinham 8 e 7 anos de idade, respectivamente, e a primeira série estava chegando no outono. Quanto aos cofrinhos, que eram um para cada irmão, seu conteúdo atual havia se acumulado por 3 meses inteiros. A pequena família estava com pouco dinheiro. Isso se devia ao fato de Natália ter sido demitida da livraria onde trabalhava há muito tempo, e agora precisava encontrar um novo emprego, é claro, porque suas economias estavam desaparecendo. Portanto, ela tem 2 filhos. Assim que na entrevista, por exemplo, no supermercado para a vaga de caixa, essa frase soou, com pequenas variações, mas um significado sempre natalino, porque significava uma coisa ao se comunicar com um especialista do Departamento de Recursos Humanos, que agora anda no limite. Porque ninguém gostava do fato de que o funcionário em potencial tinha circunstâncias familiares difíceis, que o funcionário em potencial tiraria licença médica e milhares de outros motivos para sair. Afinal, Natalie, em princípio não acostumada a mentir, disse honestamente que sim, ela não tem marido e nenhum parente a ajuda a criar seus filhos. Eles vivem sozinhos com sua pequena família. Assim, a situação atual de Natalie, Nick e Matt como que insinuava que logo alguém ficaria completamente pobre. Mas Natalie tentou se manter firme e não entrar em desespero. Mas não foi fácil. Afinal, ela tinha que pagar dívidas de contas de serviços públicos, e seus irmãos tiveram pneumonia no inverno e o médico prescreveu um longo tratamento com vitaminas caras. E eles cresceram. Naturalmente, como todas as crianças. Então, tiveram que comprar roupas novas para a primavera. A família ficou órfã, sem o principal ganha-pão e, mais importante, sem um ente querido. Há pouco mais de um ano. Ele estava a caminho do trabalho pela manhã e parou em um cruzamento para esperar o sinal verde. E havia um garoto rico voltando de uma boate às 7 da manhã. Ele estava, como se descobriu mais tarde, bêbado, tinha tomado algumas coisas desagradáveis na boate e, na esquina, perdeu o controle. O carro bateu em um ponto de ônibus. Todos conseguiram se salvar, exceto Chris. O mais velho também morreu na hora. A família dele, aliás, nem se preocupou em oferecer indenização moral. Em geral, eles não se importavam com a dor das outras pessoas. Teremos que pensar em algo. Matt suspirou. Mamãe está muito triste.
Temos que fazê-la feliz. Ele acenou com as mãos. E se vendermos alguma coisa? Perguntou Nick. Não, nós mesmos precisamos de tudo. Mas eu vou pensar em alguma coisa, disse Matt com teimosia. Ouviu-se um ruído no corredor. É a mamãe andando por ali. Vamos limpar isso, disse Matt ao irmão. E eles começaram a colocar as moedas de volta nas fendas. Na parte de trás dos trinquis de porcelana, os cofrinhos eram modernos, sem necessidade de quebrá-los para chegar ao conteúdo. Há uma aba de plástico na parte inferior. Você ainda não está vestida? Perguntou a mãe, olhando para dentro do quarto. Precisamos de ajuda. Levantamos Matt rapidamente. Não, não precisamos. O que somos nós, pequeninos? Natalie, acenando com a cabeça, fechou a porta novamente. Mas pare com isso, Matt disse ao irmão, porque os lábios de Nick tremiam. Ele sempre se encolhia de alguma forma quando a mãe se vestia toda de preto e amarrava um chale preto na cabeça. Essa era a aparência dela no funeral do marido e pai de seus filhos. Era assim que ela ficava toda vez que eles iam ao cemitério uma vez por mês, o que levava muito tempo para chegar a esse último refúgio eterno. Em 2 ônibus, bondes e ônibus pela cidade. E não importava quão pouco dinheiro houvesse na família, Natalie sempre conseguia encontrar algumas centenas de dólares para comprar flores frescas. Ela se esforçava muito para manter tudo bonito, limpo e arrumado. Nós fomos os únicos que sobraram, disse Natalie suavemente e acariciou a cabeça de seu filho mais novo. Somos órfãos. Ela sempre dizia algo triste ao longo do caminho. No começo, Nick gritava. Depois se acostumou e apenas abafou uma fungadela tensa. Matt lançou um olhar patético e condescendente para o irmão. Ele o agarrou firmemente pela pata quando desceram na última parada. Em suma, Matt começou a pensar muito sobre a vida de um garoto de 8 anos. Quando ele desceu, os pensamentos lhe vieram à mente. Ele os examinava figurativamente de todos os ângulos, avaliava-os e descobria como eles poderiam se aplicar à vida real ou ficar apenas em sua cabeça. E, ultimamente, Matt estava especialmente preocupado com o futuro. O futuro de sua família. Ele se perguntava cada vez mais se sua mãe iria se casar, pois sabia que isso acontecia. E até mesmo alguns adultos dizem que é necessário ter um homem em casa. Um exemplo para os filhos de um professor. É verdade que Matt não compartilhava dessas opiniões. Por que eles precisam de um hipotético homem em casa? Especialmente se ele se parece com o tio Tom, um ex-colega de papai, que trabalha na mesma concessionária. Ultimamente, ele tem aparecido cada vez mais. Às vezes, ele ficava para almoçar ou jantar e elogiava Natalie por ser uma boa cozinheira. Algumas vezes ele trouxe brinquedos para seus irmãos, carros de plástico, que são mais baratos do que um pão, que você pode comprar em barracas de beira de estrada. Você sente falta do seu pai? O tio Tom gostava de perguntar. Matt batia nele por isso, porque Nick começava a chorar. Mas o tio Tom ficava feliz ao ver uma criança chorar. E ele o irritava e dizia que um homem não deveria chorar. Obviamente, eles não tiveram uma educação séria. Por isso, além do tio Tom, quase não havia convidados em sua casa. Esses avós, que eram a mãe e o pai de Natalie, eram conhecidos apenas pelos irmãos da foto, que morreram de um derrame após o outro antes de nascerem. E os avós que foram pai e mãe de Chris estavam vivos, mas não queriam conhecer os netos porque eram contra o casamento desde o início. Nick teve sorte de não ser um tolo ingênuo em relação a isso. Mas Matt, em uma conversa casual, percebeu que essas pessoas pensam mal de sua mãe. Eles acham que o pai deles não é o pai deles, que Natalie os transformou em algum lugar do lado em que ela andava. Matt estava cansado de ouvir isso. Portanto, ele não precisava desses avós. E ele não tinha presenciado a cena quando essas pessoas ligaram para Natalie após a morte de Chris e se ofereceram para fazer um teste genético de parentesco. Eles colocaram isso como condição. Disseram que depois ajudariam a criar as crianças financeiramente. Natalie se sentiu insultada e se recusou a fazer isso,
E todo o contato com os parentes foi cortado. Quando visitaram o cemitério. Nas primeiras vezes, Nick chorou com sua mãe. Mas não apenas porque ele também sentia muita falta do pai. Ele estava com medo. Matt queria ter tido tempo de bater naquela tia. Foi um parente distante que assustou seu irmão mais novo no funeral, dizendo que havia pessoas mortas por toda parte, dormindo. Mas se as crianças pequenas entrarem aqui, elas virão, as agarrarão e as arrastarão para o subsolo com elas. Minha mãe, é claro, me acalmou. Nika disse que isso nunca aconteceria. Mas até quando eram explicações lógicas o suficiente para a freira, mesmo que fossem crianças de 1 ano de idade. Matt se considerava não apenas o mais velho, mas também um homem muito mais seriamente inteligente, e geralmente era condescendente com seu irmão. Agora ele e Nick estavam em silêncio, e a mãe estava chorando, soluçando amargamente e perguntando a alguém invisível. Por que ela estava sendo tratada assim? O que ela havia feito para merecer tanto sofrimento? Estou com fome, disse Nick. Matt suspirou. Eles não estavam morrendo de fome, mas, ultimamente, a maioria das refeições era composta de batatas, macarrão e pão, e, às vezes, um pouco de frutas da estação. Mamãe também comprava sopas, kits de frango e conservas. Depois, é claro, comíamos na creche. Mas o Nick, que era uma iguaria terrível, reclamava constantemente de fome. Mas ainda bem que era só ele e o irmão. E ele não incomodava sua mãe. Como ela poderia suportar isso, coitada? Os irmãos não notaram a aproximação repentina de um homem. Em geral, o cemitério não estava muito cheio naquele dia. E aqui, como se estivesse debaixo da terra, veio aquela mulher idosa, também toda de preto. Ela era tão pequena e insignificante que parecia estar sendo levada pelo vento. Ela veio até eles e parou ao lado deles. Natalie ainda estava soluçando. Os irmãos olharam para a avó com perplexidade. Então, é a esposa do Chris. Ela disse, desejando com os lábios. Desculpe-me, quem é você? Natalie, finalmente percebendo, virou-se para trás, enxugando as lágrimas. Quero dizer, a senhora, a viúva de Chris? Sim, a mulher assentiu com a cabeça. E a senhora é? Margarete, sou a professora dele. Natalie franziu a testa. Era natural que houvesse professores na vida de seu marido, mas ela não tinha ouvido falar de nenhuma Margarete e não se lembrava da senhora no funeral. Você vai a ele também? Sim, disse Natalie, dando a entender que a velha aparentemente tinha ido ao triste lugar pelo mesmo motivo que ela. Não, estou indo para a casa do meu marido. Respondeu a vovó, e o visitou. Ele era um bom Chris, inteligente. Eu me lembro dele, o melhor da minha classe. O que você ensinava? Geografia. E acampamento de verão. Natalie arfou. De repente, ela percebeu para quem estava olhando. É claro que seu marido já havia contado essa história muitas vezes, quando ele tinha 12 anos, quando foi para um acampamento de verão e se perdeu na floresta e foi muito picado por abelhas. E Margarete, como educadora de verão, não apenas prestou os primeiros socorros com competência, mas, enquanto Chris estava na enfermaria, ela o visitava todos os dias. Seus próprios pais não foram até a criança, devido à grande atividade. Mas, Chris me disse, ele suspeitava que eles não se importavam de fato. Não era como se eles estivessem deixando o filho com um inválido. Portanto, não havia necessidade de viajar. De qualquer forma, Chris se lembrava de Margarete com muito carinho. Mas, como me lembro agora de Natalie, ele não a viu nenhuma vez desde que ela voltou do acampamento. Ela havia deixado a escola e ido para outro lugar. Eles mal mantinham contato. E agora, depois de todos esses anos, ela o encontrou na vida real. E acontece que ela chegou tarde demais. Ela também não viu seu ex-aluno enquanto ele ainda estava vivo. Nesse caso, a história toda estava se tornando muito amarga. Natalie não sabia o que dizer ou como dizer. Aqui ela deveria lidar com seus próprios pensamentos e sentimentos, como dizem, e não ouvir outra pessoa.
Mas ela não queria ser insensível, indiferente, insensível. Chris se foi, disse Margaret. Ele se foi, filho. Nathalie suspirou. Tornou-se ainda mais pesado o fato de que ali estava um homem velho falando diante de seus olhos. Afinal de contas, Margaret chamar Chris de filho era um absurdo. Ele tinha uma mãe completamente diferente. Por um tempo, os dois adultos e as duas crianças ficaram em silêncio ao lado da cama, olhando para o monumento. Ao longe, alguns pássaros ainda estavam voando, o sol brilhava intensamente. Vocês são pobres? Perguntou a mulher idosa e olhou atentamente. Não, estamos bem, respondeu Nathalie. De repente, ela estendeu o punho para a idosa. Eu sinto muito. Nathalie até deu um passo para trás. De jeito nenhum. Aproveite enquanto dura. A vovó foi rápida. Ela pegou a mão de Nathalie e colocou algo em sua palma. Seus dedos se fecharam em um feixe, e ela saltou para o lado e, sem se despedir, quase correu pelo cemitério. Em algum lugar na direção do portão. Mamãe, o que ele queria? Nick puxou a saia de Nathalie. Não sei, murmurou a viúva, confusa. E então ela abaixou a mão com cuidado, como se temesse que a estranha velha tivesse deixado algo maligno ali. Em sua mão havia um pingente de prata com o formato da constelação do Grande Urso. Estrelas finas de renda ligadas por correntes finas eram cravejadas de pedras claras, gotas de cassis. Era uma beleza ao mesmo tempo luxuosa e elegante. Mamãe, o que é isso? Perguntou Mate. Uma peça de joalheria, respondeu Nick. Mãe, por que a senhora lhe deu isso? Não sei, disse Nathalie, confusa. Mais uma vez ela olhou em volta. Mas a estranha Margaret não estava em lugar nenhum. Vamos embora, disse ela. Ela olhou com tristeza para o monumento tumular do marido e, em seguida, pegando as crianças pela mão, saiu do cemitério. Quando a família voltou para casa, a agitação habitual de preparar o jantar os aguardava, e ainda havia a roupa suja para descarregar. E ainda havia a separação das folhas de outono que os meninos haviam coletado na praça perto da casa, pois queriam fazer um herbário. E, embora Nathalie não estivesse no herbário, ela estava em uma apatia pesada e empoeirada nos últimos dias. Mas ela não podia dizer não aos filhos. À noite, quando os meninos foram dormir, Nathalie se lembrou da velha senhora e do pingente. Ela teve a impressão de que a vovó talvez não estivesse com a cabeça no lugar. Por que ela daria algo assim para a esposa de seu ex-aluno? Bem, amanhã é mais sábia, decidiu Nathalie, e colocou o objeto na prateleira da secretária, atrás do modelo do veleiro. Chris o montou e as crianças ajudaram. Finalmente, eles foram para a cama. Normalmente, Nathalie dormia sem palavras. Em princípio, algo aparecia para ela durante a noite. Mas eram passagens caóticas e confusas que tinham algo a ver com a realidade. Por exemplo, ela poderia recalcular o troco na loja enquanto dormia, porque aparentemente eles haviam errado na contagem das compras. Ou ela poderia levar um tempo interminavelmente longo para subir as escadas porque o elevador havia quebrado e se perguntar onde ficava seu apartamento. Mas naquela noite, Nathalie sonhou com algo extraordinário. Ela estava em pé no meio de um campo de neve extrema. Miríades de estrelas estavam espalhadas pelo céu azul, dançando com brilhos multicoloridos, aurora boreal. E embora Nathalie estivesse vestida com um vestido rosa de verão e descalça, ela não estava com frio. Ela se sentia tão bem em seu sonho que as luzes do norte cantavam, como se fossem o som de violinos e flautas mágicos, cuja melodia penetrava em seu coração, protegendo-a de todas as preocupações do mundo. Em seu sonho, ela se lembrava, de forma distante, que em algum lugar, além da imensidão nevada, ela ainda tinha filhos, mas, de repente, ficou indiferente, que eles eram gatinhos cegos, que não poderiam crescer sem a mãe, que viveriam sozinhos e que ela estava bem aqui. Tão bem que provavelmente ficaria aqui para sempre. Não faça isso. De repente, uma voz suave e aveludada soou atrás dela. Nathalie se virou e ficou boquiaberta. À sua frente estava um urso polar, enorme e peludo, com olhos selvagens.
Não faça isso, ele repetiu e se afastou da pelúcia, aproximando-se dela. Você precisa estar viva e não pode ficar aqui. Algo no coração de Nathalie se partiu e ela sentiu uma dor aguda, mas não era corporal, era em sua alma, a tristeza de perder o marido, o medo de não poder cuidar dos filhos. Ela se sentiu mal e sabia de quem era a culpa. De repente, ela empunhou um tridente como usado para representar Poseidon, o deus dos mares. Nathalie o sacudiu vigorosamente e apontou a ponta para o urso. Para trás! Exclamou ela. Isso tudo é culpa sua? Não, respondeu Miche e deu um passo à frente sem medo. É o clima. E cabe a você decidir o que fazer em seguida. Nathalie franziu a testa, do que ela estava falando. E então ela se deu conta. O tempo realmente havia piorado. Ela podia sentir o frio agora, e as luzes do norte haviam desaparecido do céu e as estrelas estavam apagadas, e ao redor dela uma longa nevasca estava soprando e cada minúscula partícula de neve cortava dolorosamente como vidro. As lágrimas brotaram nos olhos de Nathalie e imediatamente começaram a se transformar em gelo em seu rosto. Deixe-me em paz! Ela gritou para o urso e jogou o tridente nele. Ele deu um passo à frente, ela o machucou, mas ele parecia ter que se afastar de qualquer maneira, como se fosse uma criança desobediente, ela exortou. Você não pode ficar aqui. Nathalie balançou a cabeça desesperadamente. Não, ela não podia voltar. Lá ela seria dominada novamente pelas preocupações, pelas responsabilidades, pelos medos, pela dor, pela perda, pela exaustão. E aqui ela simplesmente se deitaria para dormir. E deixaria que a tempestade de neve lhe cantasse uma canção de ninar para sempre. Não, eu não vou embora. Ele disse, como se o urso tivesse lido seus pensamentos. E ele se aproximou novamente. O tridente caiu das mãos de Nathalie e ela começou a se inclinar para trás, mas não caiu. Ela foi pega por patas enormes e macias. Um pelo quente e fofo a cobriu como um cobertor. E então Nathalie acordou, pulou, sentou-se na cama e adormeceu. Onde está o quê? Ah, ela está em casa. Era apenas um sonho. Só se pode sonhar com bobagens, suspirou a mulher. Depois do café da manhã, no qual, naturalmente, as crianças estavam mais uma vez caprichosas. Sobre o fato de a omelete estar escorregadia e o mingau com pontos. Nathalie os levou para o berçário. Lá, ela não deixou de trocar algumas frases com outras mães e até mesmo com um pai. Em geral, com todas as pessoas que levavam as crianças. E, embora fosse apenas março, tudo o que falavam era sobre o próximo verão, quando teriam que levar as crianças para fora da cidade, e sobre o próximo setembro. Era o primeiro ano escolar para muitas das crianças do grupo de Matchnick. Ao deixar o jardim de infância, Nathalie estava completamente triste. Suas migalhas de férias de verão, nem no mar, nem no acampamento, nem na vila, também não brilhavam. E isso até 1º de setembro, em geral, a assustava. Era necessário comprar livros didáticos, artigos de papelaria, roupas novas, e tudo prometia sair com muito dinheiro. E também, provavelmente, a escola começaria a arrecadar dinheiro para as férias e excursões dos professores. Nathalie já estava pensando com clareza. Como ela e seus filhos seriam tratados? Levando em conta que eles provavelmente seriam os mais pobres da classe, talvez de toda a escola. E, é claro, não havia nada em que pensar em termos de contratar um professor particular para ajudar seus filhos a se prepararem para a primeira série. Nada. Nathalie tentou se animar. Eles costumavam ir à escola pela floresta com lobos e um professor para toda a aldeia. E nada, eles cresceram como pessoas instruídas. Mais tarde, no programa do dia, houve 2 entrevistas. Na primeira, Nathalie mal disse que era mãe solteira. Imediatamente lhe disseram que ela não seria contratada. Mas eu coloquei isso em meu currículo, ela protestou. Você está desperdiçando meu tempo. Fora isso, tudo parecia estar indo bem. E Nathalie até se permitiu ter um pouco de esperança. Ela caiu em um teste estúpido sobre signos do zodíaco, xícaras de chá e lápis. Ao sair,
Quase chorou. Por que uma pessoa não pode simplesmente conseguir um emprego normalmente? Afinal de contas, ela é arrumada, não é conflituosa, não tem maus hábitos e até sabe francês. De fato, o que esse último aspecto importa para um vendedor? Mesmo assim, foi muito frustrante. A atmosfera estava abaixo do nível da Fossa das Marianas e nem mesmo o sol estava feliz. Nathalie caminhou lentamente pela rua. O que fazer para o jantar? Costeletas, ainda havia carne moída no freezer. O mais importante era acrescentar mais pão e ainda poder rolar os legumes. Aparentemente, apenas os secretos conseguem fazer com que seus filhos comam brócolis, feijão, couve-flor e todos os outros alimentos saudáveis. Caminhando pela rua, Nathalie passou por uma joalheria. Havia 2 vendedoras na varanda dessa boutique, e um trecho da conversa delas chegou aos ouvidos de Nathalie. É claro que ela tinha seus próprios pontos de vista progressistas, mas esse novo formato de entrevista atraiu vaias. Uma delas. E não me diga que o outro a apoiava. Você pode imaginar, já me disseram para nem tentar. Porque, veja você, não é o suficiente era o fu. Que palavras estúpidas. De qualquer forma, ela vai ficar procurando um vendedor por muito tempo. Sim, o primeiro riu. Depois, ela vai procurar a avó de algum professor. Nathalie diminuiu um pouco a velocidade. A joalheria precisa de um assistente de loja. Mas ela é burra. Ela tinha ouvido o que eles estavam dizendo. Aparentemente, o dono da joalheria leva muito a sério a escolha dos candidatos. E ele certamente não quer uma mãe solteira. Portanto, chega de bobagens. Há outro lugar para tentar entrar, barracas de chocolate na beira da estrada e coisas do gênero. Eles precisavam de um vendedor. Mas eles já me assustaram antecipadamente com o fato de que os horários são variáveis e pode haver turnos noturnos. Nathalie estava atravessando a rua quando eu pensei. E, embora ela normalmente fosse uma pedestre muito atenta, agora ela não percebeu como passou no sinal vermelho. Mulher, onde você está? Uma das pessoas que estavam perto do semáforo a chamou tardiamente. Houve um barulho estridente de freios. Tudo foi decidido em uma questão de momentos e centímetros. O capô de um carro esportivo vermelho literalmente bateu nas pernas de Nathalie, fazendo-a cambalear e balançar os braços ridiculamente. Em seguida, ela se apoiou no capô para se equilibrar, respirando pesadamente. A porta do motorista se fechou com força. Você é louca, gritou um jovem loiro com um terno escuro. Que diabos você está fazendo? O que estou fazendo? Disse Nathalie distraidamente, lutando para pensar com clareza. Desculpe-me, ela sussurrou, balançou e se virou. Sua cabeça estava zumbindo. Flashes escuros passavam diante de seus olhos. Um carro bateu, seu marido foi atropelado. Tudo tinha sido mais ou menos a mesma coisa. E agora ela era quase a vítima. Sim, Nathalie de repente começou a se dar conta de que, se não tivesse sido um acidente, seus filhos já poderiam estar órfãos. Chris havia morrido porque outro homem havia violado as regras da estrada. E agora ela estava sozinha na estrada. As situações são semelhantes, mas opostas. Naquele momento, Nathalie perde a paciência e começa a chorar. Chorou lágrimas horríveis, engasgando com as lágrimas, mal conseguindo recuperar o fôlego. Ela mal tinha consciência do que estava acontecendo ao seu redor. Ela chegou à calçada e se encostou em um poste. Quase se agarrou a ele, envolvendo-o com os braços. O motorista do carro vermelho pegou o volante com calma e dirigiu suavemente até o meio-fio, diminuiu a velocidade e saiu novamente. Ele se aproximou de Nathalie. Mulher, você está doente? Claro que estou doente, respondeu uma senhora de boina. Você a atropelou. Por que está mentindo? Um homem com uma mala despachada sobre rodas se aproximou. Não, eu não a atropelei. Ela mesma passou no sinal vermelho e não se machucou. Só estava assustada. Nathalie, por sua vez, ainda estava flutuando em sua histeria e não conseguia parar.
Ela ouviu o estranho perguntar o que havia de errado através de uma camada de algodão, ouviu-o dizer para ela se sentar e, em seguida, acompanhou-o como uma boneca de corda, enquanto ele colocava o braço em volta de seus ombros e a levava para um lugar onde ela pudesse realmente se sentar. Havia uma cafeteria a poucos passos de distância. Um ônibus parou, com pessoas esperando no ponto. Uma mulher de boina, um homem com uma bolsa e outras testemunhas do incidente começaram a embarcar. Uma mulher de meia-idade com um casaco verde, como na série de TV, que eles conheceram por acaso, e um milionário em um carro vermelho. Em seguida, o ônibus partiu. E todos que presenciaram essa cena esqueceram rapidamente, porque, na verdade, nada de trágico aconteceu. E todos tinham suas próprias vidas e preocupações. Sinto muito, murmurou Natalie. Ela estava sentada à mesa de centro, já tinha bebido um copo de água trazido pela garçonete, uma moça, e agora estava aquecendo as mãos e a região lombar frias. Não sei o que deu em mim. Pare de se desculpar, disse o homem loiro sentado à minha frente. A culpa não é sua, é. É que cada pessoa reage de forma diferente ao estresse. Meu marido morreu da mesma forma, disse Natalie. De repente, ela mordeu o lábio. Ela não estava acostumada a reclamar com estranhos e não gostava disso. Mas aqui as palavras pareciam vir por conta própria. Ela disse mais algumas palavras, pediu desculpas novamente e desviou o olhar do café e daqueles poucos momentos. Olhando pela janela, o café foi suficiente para mudar o rosto do homem. Foi como se uma sombra tivesse passado por ele, mas ele rapidamente se recompôs e voltou a parecer calmo e controlado, sem demonstrar sua reação às palavras dela. Natalie lhe garantiu que ele não precisava ir ao hospital, pois teria apenas um hematoma no joelho. Oh, estou atrasada! Exclamou ela e se remexeu. Tenho uma entrevista de emprego. Posso desapontá-lo? Perguntou ela. Não, não se preocupe. Ela fez um gesto para que Natalie saísse e remexeu embaraçosamente em sua bolsa. Ela ainda tinha que pagar por sua xícara de café. Eu pago com decisão, disse ela. E antes que ela tivesse recolhido as notas com o troco anexado, o cartão vestiu uma nova cor para o terminal da garçonete real. Afinal de contas, eu deveria ter sido mais cuidadosa na estrada. Natalie hesitou, deveria aceitar o emprego ou não? Ela realmente queria o emprego. O dinheiro era quase zero. Então ela concordou. Era uma viagem curta, de cerca de 5 minutos, então ela tinha tempo. O estranho se apresentou como Alex. Ela disse o nome dele. Algumas frases simples. Natalie disse que estava procurando um emprego na área de vendas e que era formada em economia. Então, por que não em um escritório ou como gerente de loja? Perguntou Alex. Sim, de qualquer forma, ela deu de ombros. Eu já estava grávida no meu último ano e decidi que, quando saísse da licença maternidade, procuraria um bom lugar. E então Natalie me contou o que havia acontecido. Na loja perto de casa, o trabalho era mais adequado para ela, por causa das horas e da fidelidade a ausências urgentes e repentinas, do que na empresa, para a qual ela tinha que dirigir mais 5 paradas. E então veio a segunda gravidez. E quando o bebê nasceu, ela e o marido decidiram que, com o bom salário dele, seria suficiente para a família, e ela poderia continuar trabalhando como vendedora de loja. Seria confortável. O horário 2x2 e tudo o mais. Era muito satisfatório. E agora acontece que novamente o vendedor é a melhor opção, porque, bem, que carreira de escritório ela tem agora? E me parece que você, com sua experiência e erudição, poderia encontrar um lugar melhor do que um quiosque no ponto de ônibus, disse Alex. Oh, por trás dos olhos de Katla Natalie, não. Você não faz ideia, mas aqui também, se ela for pega, será um milagre. Sabe, disse ele, pensativo. Eu gostaria de fazer uma sugestão. Qual é a sugestão? Natalie estava com a bolsa na mão, com o toque do celular tocando. É que estou com uma vaga de vendas aberta no momento, disse Alex. Joalheria Keynes Diamond. Eu já tinha ouvido falar dela.
Era um lugar muito caro e sofisticado. Eu havia passado por ela outro dia. Você está brincando comigo. Nathalie desviou o desafio. Era Tom, e ele certamente poderia esperar. E, de qualquer forma, Nathalie não tinha certeza se estava pronta para falar com ele agora. O homem tinha vindo visitá-la ontem, como de costume, mas estava bêbado. Ele havia feito algumas declarações estúpidas. E chegou um ponto em que ela o empurrou para o patamar, temendo a ira dele. E mesmo que ele provavelmente já estivesse sóbrio, Nathalie não queria falar com ele. Por que não iria querer? Ela estava brincando. Alex a olhava atentamente. Onde estou e onde fica a joalheria? Nathalie acenou com as mãos. Não tenho experiência com joias ou com seus clientes em geral. E com eles? Com os clientes? Perguntou Alex com um sorriso. Você sabe, encolheu os ombros Nathalie. Aí, provavelmente, você precisa de uma abordagem especial, conhecer um pouco de etiqueta e tudo mais. Você é adorável, riu Alex. E Nathalie mordeu o lábio nervosamente. A risada dele afetou estranhamente, causando arrepios ao longo de sua espinha. Agradável. Na verdade, nossos clientes são as pessoas mais comuns. Elas só têm dinheiro e estão acostumadas a melhorar tudo, desde o produto até o serviço em si. E sim, posso lhe dizer exatamente por que estou lhe oferecendo isso. Você, Nathalie, não só tem o treinamento e a experiência certos, mesmo que seja no mercado e em lugares simples. Mas você tem algo igualmente valioso. Ela ficou em silêncio por um tempo, obviamente pensando em algo, e depois continuou. Você tem uma fala culta e agradável. Você dá a impressão de ser um homem inteligente. E, desculpe-me, você certamente não é uma daquelas mulheres que vê em cada cliente, não importa se ele é solteiro ou usa aliança, um pai em potencial. E, perdoe-me por ser direto, você não desonra o meu estabelecimento com suas tentativas patéticas de flertar. Nathalie ficou um pouco surpresa porque aquilo era bom demais. Afinal, ela havia conhecido o próprio dono do salão de joias de alto padrão. E depois que ela mesma havia, de fato, batido no carro dele, ele não apenas a repreendeu e foi embora, mas lhe ofereceu um café, ouviu suas reclamações, ofereceu-lhe uma carona e agora se oferecia para trabalhar para ele. Vou pensar sobre isso eventualmente, disse Nathalie. Mas eu quero isso agora mesmo. Você quer me avisar que pode esperar qualquer coisa de uma mãe solteira de 2 filhos, ela sorriu. Acredite em mim, posso imaginar como é difícil. Quero dizer, minha irmã se divorciou recentemente e tem filhas gêmeas na creche, e ela não tem tempo para nada. Nathalie não tem. Fiz uma observação pertinente, mas não educada, de que é errado comparar os problemas e as oportunidades de uma mãe solteira que é a mulher mais comum com uma que é irmã de um milionário. Ela apenas acenou com a cabeça e disse que, nesse caso, poderia lhe enviar um currículo. Alex disse que, de fato, a entrevista já estava em andamento. Ele acrescentou que, se ela quisesse, poderia até vir trabalhar amanhã. Obrigada, disse Nathalie. Pare aí, por favor. Preciso ir a mais um lugar. Uma banca de mercado. Alex ergueu as sobrancelhas. Sim, tenho uma entrevista de emprego na banca. Com dignidade, Nathalie disse. Em primeiro lugar, cheguei lá antes de você. E, em segundo lugar, é bom ter uma escolha, sabe? Eu gosto. E acho que isso é digno de respeito, respondeu Alex com sinceridade. Espere, ele a chamou quando ela saiu do carro. Nós não trocamos nossos números de telefone. Posso esperar por você e levá-la para casa? Não, obrigado. Você já fez muito. A mulher sorriu. Ainda tenho que ir à loja e pegar meus filhos na creche. Tchau, Alex. Ela acenou para ele se despedir. Até mais tarde, ele respondeu. E olhou para ela pensativo. Que reviravoltas estranhas o destino às vezes dá, pensou Alex. Como ele conheceu essa mulher? E em circunstâncias tão particulares, era tão estranho.
Mas ela parecia única, extraordinária. Assim que ele a viu assustada e confusa perto de seu carro. E então, por que ela? Por que sua história? Sombria, amarga, cruel e terrivelmente entrelaçada com a história de sua família. O que ele deveria fazer com tudo isso? E a grande questão é como contar a verdade a ela ou não. Mas então, o que aconteceria quando ela descobrisse? Saindo silenciosamente do carro, Alex virou o volante e, depois de esperar a velocidade máxima permitida, acelerou pela cidade. Ele tinha muito mais a fazer hoje. O resto do dia, que foi alegre e calmo, foi de expansão vital. Os nervos de Natalie estavam calmos e sem surpresas. Ela teve até a sorte de comprar peixe com desconto. Portanto, havia peixe frito para o jantar, e não costeletas. Ela mesma ligou para Tom e lhe disse que provavelmente deveriam dar um tempo na conversa. Ele começou a reclamar que não queria mais beber, que era tudo muito aleatório. E Natalie suspirou e o perdoou. Do jardim de infância, junto com seus filhos, ela recebeu a notícia de que a festa do dia 8 de março seria uma matinê e que todas as crianças preparariam presentes para suas mães. As professoras decidiram que o melhor seria artesanato de papel, flores, um pouco de plasticina. E também poderíamos fazer desenhos. Natalie fez uma anotação em seu caderno, onde anotava tudo sobre o orçamento familiar, para comprar papel colorido ou tintas de aquarela. Ambos seriam caros. E já era tarde demais quando ela se lembrou das joias que aquela velha estranha, Margarete, havia passado para ela. Natalie as virou em suas mãos novamente. Eram lindas. E talvez, se não fosse uma bijuteria, fosse cara. Ela decidiu. Não, ela tinha que ser devolvida, e o que isso faria? Para começar, ela discou o número da sogra. Não estou pedindo dinheiro. Ela anunciou apressadamente suas intenções a Natalie, para não ser expulsa do outro lado do telefone. Quando lhe perguntaram se ela sabia algo sobre um dos professores de seu filho, a sogra deu uma resposta previsível. Não, por que ela iria querer saber? Mas então ela suspirou e disse que se lembrava de uma Margarete. Espere. Disse a sogra e, colocando o telefone no gancho, foi para o lado. Durante meia hora, Natalie ficou ouvindo os murmúrios. Então a sogra disse que, aparentemente, Cris às vezes escrevia cartas para essa Margarete. Ela encontrou o endereço dela no antigo caderno do filho e o ditou para ele. Obrigada, disse Natalie. Ela não ligou, não entrou em contato com a sogra. Mas aconteceu que, após a morte de seu marido, quase todos os seus pertences, brinquedos, diários das crianças, a sogra pegou para si. E Natalie não se importava. Afinal, eles eram seus pais. Depois de ler o endereço, Natalie percebeu que Margarete não morava muito longe, então ela poderia ir vê-la amanhã. É claro que seria melhor ligar antes. Mas um telefone estava definitivamente fora de questão. Na manhã seguinte, Natalie encontrou uma mensagem de Alex em seu smartphone. Recebida. Sorrindo, ela respondeu. Então posso enviar um currículo. 1 minuto depois, ele respondeu. E eu aceitei. Quando terei que esperar? Amanhã, se possível, a que horas devo ir? Perguntou Natalie. E ele respondeu que às 9 horas estará no salão e a familiarizará pessoalmente com todos os detalhes do trabalho. Eles discutiram os detalhes e assinaram os papéis. No endereço certo, para onde Natalie foi imediatamente após levar as crianças para a creche, havia um típico prédio de 9 andares. No pátio da frente havia choupos que, a julgar pela espessura do tronco, tinham pelo menos 50 anos de idade. Havia canteiros de flores sob as janelas dos primeiros andares. E, embora fosse muito cedo para a plena floração, as prímulas já estavam aparecendo em alguns lugares. E todo o quadro sugeria a Natasha que esse lugar poderia ser incrivelmente bonito no verão. E no banco da entrada, onde, de acordo com a placa, ficava o apartamento certo, estavam sentadas as onipresentes avós. Natalie decidiu se dirigir a elas. Com licença, poderia me dizer se a Margarete mora aqui? Margarete,
Que interessante. Uma das senhoras idosas olhou para ela. Ela está aqui há cerca de 100 anos. A senhora é do Serviço Nacional de Saúde? Perguntou outra avó e, antes que Nathalie pudesse responder, ela espalmou as mãos. Já estava na hora, ou eles vão torturar a pobre mulher até a morte. Torturar quem? Perguntou Nathalie. Sua nora. Uma terceira mulher idosa entrou na conversa. O filho adotivo dela fugiu deles, quer dizer, ele vai trabalhar em turnos, ganha dinheiro e bebe tudo lá, então não volta para casa. E ele não quer saber da mãe. A avó que havia respondido primeiro a Natasha acrescentou sua própria nota à história geral e, então, com base no que essas mulheres idosas disseram, o quadro geral da vida difícil de Margaret ficou claro para Nathalie. Ela teve um casamento tardio e mal-sucedido em sua vida, no qual, quando mulher, ficou doente e não pôde dar à luz. Ela adotou uma criança de um orfanato. No início, seu marido apoiou a ideia, mas depois mudou de ideia e fugiu. Assim, Margaret criou seu filho sozinha. Depois, o filho se casou e as relações familiares acabaram se deteriorando. A nora não suportava a sogra e, em geral, odiava sua presença. A situação, a propósito, foi agravada pelo fato de que Margaret começou a ter problemas mentais. Ela não era louca. Mas, às vezes, saía para passear pela cidade e se perdia. Às vezes, procurava vizinhos e transeuntes para conversar com eles sobre o passado distante, para desabafar sobre os problemas de sua juventude. Em suma, não era fácil. O que você faz? Nathalie finalmente foi questionada. Meu marido já foi aluno de Margaret. Ela decidiu responder da forma mais sincera possível, mas sem detalhes. Ela e eu nos encontramos por acaso no cemitério, perto de seu túmulo. Então decidi visitá-la um dia. Éramos boas amigas, eu acho. Depois de nos formarmos no ensino médio. Finalmente, Nathalie entrou no portão, pegou o elevador até o 5º andar e apertou o botão da campainha com receio. Se tudo o que lhe foi dito sobre a cunhada de Margaret, Elizabeth, fosse verdade, esse encontro prometia ser tudo, menos agradável. O que você deseja? Uma mulher com um roupão colorido abriu a porta. Olá, com licença, por favor. Nathalie aspirou mais um pouco de ar. A propósito, isso foi um problema. Elizabeth estava fedendo a cebola e a algo que não parecia ser peixe fresco. Nathalie tentou explicar de maneira superficial que precisava ver Margaret porque ela era professora de seu falecido marido. Ela a encontrou no cemitério. E daí? Elizabeth a interrompeu. O que você quer? Posso falar com ela? Nathalie lhe deu um sorriso amigável. É particular. Elizabeth a encarou. Você não é uma ladra, é? Você não quer que a velhinha lhe dê o apartamento ou venda suas pílulas milagrosas? Do que está falando? Nathalie estava indignada. Tudo bem, entre. Com um aceno de mão, Elizabeth se afastou. O apartamento não cheirava melhor do que no patamar. Até mesmo o ar parecia úmido. O banheiro cheirava a roupa suja torturada e sem frescor. Nathalie estava feliz por não ter tomado café da manhã. Apenas uma xícara de cacau. Ela está fora de si, disse Elizabeth com raiva. Sempre fugindo de casa. O que eu devo fazer? Persegui-la por toda a cidade. É hora de colocá-la em um orfanato, e eu não preciso dela, ela não é nada para mim. Nathalie não disse que ela, Elizabeth e Margaret não eram ninguém, e que ela deveria respeitar a sogra de acordo com as leis morais não escritas, apenas porque ela morava em sua propriedade. Os que estavam lá embaixo, no banco da entrada, esclareceram Natasha. E sobre o fato de que Elizabeth veio do vilarejo para a cidade e, na verdade, não tinha nada. Até que ela se casou com o filho de Margaret, e... mesmo agora ela não trabalhava. Ela vivia do que seu marido transferia do norte antes que ela pudesse beber. Ela ruge. Ela ficou sentada a noite toda. Elizabeth reclamou. Ela é uma velha histérica que semeou seu próprio lixo e agora está berrando. Que lixo? Eu não sei.
Elizabeth me cutucou. Eu não entro em seu quarto e ela é um chiqueiro. Ela não larga suas coisas. Ela acha que eu quero roubá-las e vendê-las. Se houvesse algo para vender, ela começaria a correr pelo apartamento como uma fritadeira e reclamaria que eu joguei algo fora. Ela joga coisas fora, só não se lembra, estúpido. Então, eu posso falar com Margaret, Natalie disse novamente, com insistência. Sentindo que Elizabeth poderia reclamar por um longo tempo. Entre. Talvez isso acalme e a faça parar de reclamar, Elizabeth acenou com a mão, apontando para a porta, e entrou no banheiro. De lá, veio o som de um flash, algo limpando com a mão. Natalie suspirou e bateu na porta. Margaret, ela chamou. Desculpe-me, se me permite, mas não houve resposta. Ela esperou um momento e abriu a porta. Ela esperava ver algo ainda pior do que o que já havia observado nesse apartamento, que há muito tempo precisava de uma reforma. Mas, para sua surpresa, o pequeno cômodo estava relativamente limpo e até respirava melhor. Havia os móveis velhos e vazios de sempre, colchas de tecido, um aparelho de TV atarracado e pré-histórico. Em outra colcha havia um rádio e, no parapeito da janela, alguns vasos de flores. Nas paredes, lembrando os tempos soviéticos, havia posteres sobre a profissão de professor. E havia livros também, pois havia muitos deles aqui. Margaret se sentou na cama bem arrumada e não deu atenção imediata à sua convidada. No colo da idosa, havia um álbum de fotos aberto. Boa tarde, Natalie disse cautelosamente e ficou parada. Você se importa se eu entrar? É que, veja bem, você deixou o cemitério tão abruptamente e eu achei que era necessário. Natalie se esforçou para encontrar as palavras certas e se sentiu estúpida. Foi você quem finalmente chamou a atenção da velha. Mas entre, já que você está aqui. Gostaria de um chá? Não, obrigada, respondeu Natalie. Atrasada, ela percebeu que tinha vindo de mãos vazias, sem bolo ou doces. No entanto, a ideia de beber dos pratos na cozinha, que claramente não eram de Margaret, mas de Elizabeth, a deixou enjoada. Em suma, não havia tempo para o chá. Nos termos mais delicados, Natalie tentou explicar a Margaret que ela estava, é claro, muito grata pelo gesto, mas que, infelizmente, não entendia por que ele havia sido dado a ela. E, em segundo lugar, que ela não podia simplesmente aceitar tal presente. Por favor, pegue-a, ela é sua, disse ela, estendendo a joia na palma da mão. A anciã olhou para ela como se estivesse pronta para estripar uma aranha venenosa. Isso é seu agora, respondeu ela. Apenas misteriosa e se afastou, concentrando-se novamente em olhar a foto no álbum. Por alguns minutos o silêncio reinou na sala. Perturbado apenas por alguma música retro que vinha do rádio, cantando as delícias da conquista da taiga pelos jovens. Natalie pensou em deixar as joias na cômoda. Mas achou que seria feio e insultante. É você? Perguntou ela, acenando com a cabeça para uma das fotos. A foto mostrava uma mulher jovem com cabelos escuros e grossos em um coque. Ela estava no parque com um buquê de gladiolos nas mãos, olhando para a câmera e sorrindo maliciosamente. Margaret acenou com a cabeça. Isso poderia ser interpretado como uma resposta afirmativa. Então, de repente, Natalie falou. Ouvindo sua história fina e tranquila, não ousei interrompê-la. A maior parte desse evento passado na vida de uma professora comum, que acreditava no amor, na bondade e na felicidade, surgiu de forma colorida diante de seus olhos. E foi chocante em seu conteúdo, que foi revelado por completo no final da história. Margaret veio de uma cidade grande para a cidade. Ela planejava se tornar professora e voltar para lá para ensinar as crianças das famílias que conhecia. Mas tudo acabou de forma bastante previsível. A cidade estava em torno da cabeça de uma jovem, e quando começaram a lhe dizer, digamos, que professores tão talentosos, nós também precisamos deles. Ela decidiu ficar. E a carreira de professora não foi embora, mas simplesmente subiu a ladeira, como dizem. E tudo correu bem. Anos depois, Margaret tornou-se uma professora respeitada. Ela era considerada um exemplo para muitos professores jovens.
E, de repente, do nada, o amor entrou na vida de Margaret. Quero dizer, ela achava que era amor, mas para ele era apenas entretenimento, um deleite saboroso em uma viagem de negócios. E quando ele a deixou com o coração partido e uma vida nascida sob esse coração, Margaret estava grávida. E que golpe foi esse para ela? Ela não queria ter filhos, não havia pensado nisso. E ela já estava na casa dos 30 anos. Que gravidez repentina! Algumas das poucas pessoas que conheciam seu segredo a aconselharam a interromper a gravidez. Mas havia também aqueles que diziam que isso era um grande crime contra a própria alma. E isso também poderia ter consequências ruins para a saúde. Mas Marguerite também não podia ser mãe solteira. Afinal de contas, sua reputação como professora seria arruinada, e ela decidiu sair em férias ostensivas com a família por alguns meses em um vilarejo vizinho, onde deu à luz uma criança e a abandonou. Tudo isso apagou o erro de sua vida. Essa criança, que Margaret abandonou, ainda não tinha 1 ano de idade. Como ela conheceu o homem com quem decidiu tentar novamente formar uma família? Mas antes que se descobrisse que ele não estava pronto, Margaret soube de seu terrível diagnóstico de infertilidade por uma mulher e considerou essa doença como um castigo por ter desistido de seu primogênito. Mas a vida, como dizem, continuou, e algo precisava ser feito a respeito. Foi quando ela decidiu adotar. E então o resto da história de Margaret já era conhecido por Nathalie. Eu entendo. Ela espremeu as palavras para fora da boca. Nathalie testou a situação em si mesma por um momento e ficou horrorizada. Não, ela não podia fazer isso. Mas Margaret era uma pessoa diferente, como ela poderia julgá-la? Acho que não é da conta dela. Nathalie estava prestes a dizer que se solidarizava novamente. E então ela ia devolver as joias. Mas Margaret falou novamente. Ela não poderia amá-lo mais do que poderia amar a si mesma. Eu o alimentei, o vesti e o arrumei. Nunca lhe pus a mão em minha vida. Mas não havia o calor da alma que deveria existir entre uma mãe e um filho. Porque eu olhava para o meu Jack e percebia que ele estava crescendo, e havia outra pessoa crescendo em algum lugar, aquela que me era querida. Então, comecei a procurá-lo. Ninguém queria me dizer para onde ele havia sido levado, ninguém se importava com a dor no coração da minha mãe. Mas continuei procurando por ele e, depois de 10 anos, descobri toda a verdade. Meu próprio filho foi adotado por pessoas da mesma cidade em que eu morava. A partir daí, sim, eu o encontrei. Margaret fez uma breve pausa. Ela se esforçou para engolir e tossiu. Nathalie estendeu um copo d'água, um copo e uma jarra que estavam próximos na mesa de cabeceira. Era evidente que a conversa estava cansando a idosa. Mas Nathalie não a interrompeu. Era quase uma percepção instintiva de que Margaret era muito importante e precisava falar sobre tudo e extravasar, como dizem, sua alma. O que, aparentemente, ela não estava conseguindo fazer há algum tempo. Percebi que não podia arruinar a vida dela. Não podia dizer a ele, eu sou sua mãe de verdade. Mas acho que o destino teve pena de mim, porque aquele garoto, Margaret, olhou para Natasha com muito cuidado. Ele veio para minha escola para estudar, então pude vê-lo crescer. Eu podia conhecê-lo e observá-lo quase todos os dias. Isso continuou assim por muito tempo. E então não aguentei e fui falar com os pais dele. Percebi que precisava conversar com eles sobre isso. Eu queria que eles me entendessem e talvez me permitissem visitá-los de vez em quando, para ver meu filho com mais frequência. Mas eles disseram não. Eles estavam com raiva de mim. Tenho medo de me lembrar disso. Margaret tomou um drink e eles disseram a ela para não se aproximar dele novamente. Que eles me transfeririam para outra escola. E eles acharam que deveriam me dar mais dinheiro. Mas eles não tinham muito dinheiro na época. Ele acenou com a cabeça para as joias. Ainda na mão de Nathalie, eles me deram isso. Disseram que era de prata e diamantes, que era uma antiguidade e que valia muito dinheiro. O que me importa o dinheiro? Eu perdi meu filho. Margaret falava muito baixo agora, quase em um sussurro.
Percebi que era hora de parar de vê-lo, que ele só estava machucando minha alma. Foi assim que me afastei. E então, quando ele cresceu, você pensou em encontrá-lo e explicar tudo? Perguntou Nathalie. Não, Margarete balançou a cabeça. Como seria isso? Pense nisso. Ele pensou que era da família a vida toda. Não, só às vezes. Depois do incidente no acampamento de verão, ele me escrevia cartas nos feriados. Era o suficiente para eu ler cartas dele algumas vezes por ano ou falar com ele ao telefone. Após o incidente no acampamento, Nathalie fez sua pergunta cabisbaixa. Até o momento, ela havia considerado a história de Margarete um pouco leviana. Mas agora as últimas palavras dela voltaram à sua mente. E o que Nathalie sabia sobre essa professora por meio de seu marido? Não, ele exalou. Não pode ser o Chris. E é ele. Margarete suspirou. Chris, meu querido, ele morreu e eu nem estava lá. Eu estava lá para vê-lo partir. Devo ter sido uma mãe ruim. Nathalie se levantou e andou de um lado para o outro na sala. Não fazia sentido. Era possível que seu Chris tivesse passado a vida inteira sem saber de suas origens, mas mantendo contato regular, ainda que formal, com sua mãe biológica. Era possível que seus sogros e até mesmo sua esposa não tivessem revelado esse segredo sobre suas origens? E agora? Acontece que essa mulher idosa é, de fato, sua própria sogra. E ela também é a avó de Matt e Nick. Você está confuso, repetiu Nathalie. E leve isso embora. Ela acrescentou, segurando as joias. Eu não preciso delas e sinto muito, mas você está errado. Você não pode estar. Por que não? Perguntou Margarete. E essa simples pergunta fez Natasha congelar. Por que não? É que o fato de uma criança ter sido dada para adoção e adotada e depois ninguém ter contado a verdade a ela é uma história inacreditável. Não, não é. A vida é muito mais do que isso. E Nathalie entendeu isso perfeitamente, o que a deixou ainda mais confusa. O que ela iria fazer com toda essa informação? Eu aceitei, disse Margarete, apontando o dedo para os pingentes brilhantes para que eles acreditassem que eu não contaria a ela ou eles provavelmente se separariam e se mudariam para outra cidade, e eu mantive minha palavra. E por mais difícil que a vida tenha ficado, não vendi porque não preciso dele agora. Mas Chris se foi. Meu filhinho se foi. E você é a esposa dele e minha nora, então lide com isso. Você é pobre, eu sei. Venda-o e poderá criar meus netos. E se não acredita em mim, acrescentou Margarete com severidade, então pergunte à sua sogra, a mãe adotiva de Chris, mostre-o a ela e veja o que ela diz. Com licença, disse Nathalie. Tenho que ir, vou pensar em tudo. Ela saiu andando, ou melhor, pulando, do quarto da velha senhora e depois do apartamento. Ao sair pela entrada, ele pulou para cima e para baixo sem graça. Ele não reagiu nem um pouco à pergunta sobre como tinha sido a visita de Margarete. A pergunta havia sido feita por uma das avós no banco. Não, Natasha precisava se afastar o máximo possível daquele lugar. Ponto final. Sim. O dia não tinha corrido como ela havia planejado. Justamente porque ela estava absorta em seus próprios pensamentos e preocupações. Não notou que os filhos se olhavam perplexos, dando cotoveladas uns nos outros. E quando a mãe se afastava, eles cochichavam. Não, Nathalie não se importava com nada disso. Ela só fazia o almoço e depois o jantar. Hoje, a propósito, ela foi buscar Nick e Matt no jardim de infância muito mais cedo do que o grupo deles, pois uma das crianças ficou gripada. Por causa da gripe, ela foi para o jardim de infância. Agora não era necessário ficar em quarentena por uma semana. E nessa ocasião, aliás, Nathalie até sentiu um certo alívio. Afinal, agora não era necessário aplaudir os torcedores, porque se a matinê acontecesse, ela teria que ajudar seus filhos com os falsos. Eles tinham a tarefa de fazer um buquê de tulipas de papel. No entanto, o fato de não frequentar o jardim de infância também criou alguns problemas.
Afinal de contas, amanhã mesmo Nathalie teria que ir trabalhar. E as crianças, é claro, não podiam ser deixadas sozinhas. Mas uma solução foi encontrada rapidamente. Mai, uma vizinha, concordou em cuidar das crianças por algumas horas por dia, levando-as ela mesma. A própria Mai também era mãe, mas seu filho, em princípio, não ia para a creche. Não porque ele estivesse doente, não. Archie gozava de ótima saúde, mas por causa de um grau de assiduidade excepcionalmente caprichoso, uma tendência a travessuras e desobediência. Mas, a propósito, ele se dava muito bem com Nick e Matt. E mesmo que Mai tenha se surpreendido ao reconhecer mais de uma vez que, na sociedade deles, Archie se comportava de forma muito mais educada e positiva em todos os sentidos. Entrando na boutique de joias Keynes Diamond, Nathalie estava um pouco confusa, pois lhe parecia que agora estariam lhe dizendo, da porta da loja, que tudo havia sido um erro ridículo e que, em vez dela, já haviam aceitado outra candidata 100 vezes mais adequada. Mas como ela havia cometido um erro? Alex encontrou na porta e lhe mostrou a loja. Descobriu-se que ele sabia muito sobre joias. Ele estava repassando os nomes das pedras, falando sobre as coleções das principais joalherias. Nathalie, a propósito, olhou para algumas etiquetas de preço e ficou simplesmente atônita. É claro que ela entendia que pessoas ricas compravam essas coisas, mas dar tanto dinheiro por brincos com um par de pedras que seria suficiente para comprar 2 grandes apartamentos no centro da cidade. Nathalie não conseguia imaginar o quanto era preciso ganhar para comprar algo assim e como se podia gastar dinheiro dessa forma, quando, ao que parecia, havia tantas outras coisas importantes no mundo em que se poderia gastá-lo, por exemplo, ajudando órfãos. Alex, gentilmente, mas com determinação, apresentou-lhe os detalhes da loja, mostrou-lhe as salas dos fundos, gabou-se da tecnologia digital sofisticada do sistema de segurança e, por fim, apresentou-lhe a morena rechonchuda de cabelos encaracolados com uma expressão severa e sombria no rosto. Conheça a Viola, nossa, digamos, chefe permanente e gerente dessa filial da rede de joalherias. Nathalie acenou e se assustou. Com certeza, essa tia rígida de 50 e poucos anos agora iria menosprezá-la. Mas ela estava errada novamente. Viola se mostrou uma pessoa gentil e paciente. Ela disse que, nas 2 primeiras semanas, Nathalie ficaria em dupla com ela. Essa era a prática padrão em sua loja, uma espécie de mentoria, após a qual Nathalie se tornaria uma vendedora independente, uma consultora. E então Nathalie bateu com o dedo em uma pilha de livros. Materiais de autotreinamento, por assim dizer, você não precisa aprendê-los de cor, mas é muito conveniente se familiarizar com eles. Você entendeu? Nossos clientes querem que o vendedor não apenas possa retirar as mercadorias da vitrine, mas também que possa apresentá-las muito bem. Isso significa que é importante poder falar sobre a origem das pedras características, por exemplo, os tipos de fechos do colar. De qualquer forma, você vai descobrir. Farei o meu melhor, Nathalie engoliu nervosamente. Sim, pensou ela, sou uma tola. Ela ria de seus filhos quando eles diziam que estavam com medo de ir para a primeira série porque haveria muita ciência. Bem, talvez agora ela esteja com medo da mesma coisa. O primeiro dia de trabalho correu bem. Nathalie ficou na frente de Viola e a observou interagir com os clientes. Um homem careca em um terno branco entrou e escolheu algumas abotoaduras de rubi. Entrou uma senhora com uma seriga minúscula, que se sentou em cima da bolsa, parecendo divertida. A senhora examinou os braceletes por um bom tempo, reclamando que precisava de turquesa estritamente do Afeganistão, porque lá eles eram melhores. E, finalmente, quando Viola lhe mostrou o que queria, ela comprou tudo e foi embora. Havia mais pessoas. Nathalie sabia que não devia contar o dinheiro de outras pessoas. Mas ela ficou impressionada. Como era fácil para as pessoas fazerem compras tão grandes. E então 2 pessoas entraram na loja. Um jovem casal. Aqui vamos nós. Cat se esticou. Outra vendedora que, desde o início, olhava para Natasha com desprezo e inveja. Esta é a 3ª vez que os mendigos entram na loja. Tudo o que fazem é olhar e não comprar nada. Nathalie observou o casal com atenção.
A moça estava grávida e se vestia como seu companheiro. Muito simples e barato, mas limpo e arrumado. Aí está sua prova. Viola sorriu de repente para sua aluna e a empurrou gentilmente em sua direção. Entre, disse ela. Boa tarde, posso lhe perguntar se posso lhe ajudar? Nathalie respirou fundo e falou como Viola havia lhe ensinado. Olá. A garota sorriu timidamente. Você gostaria de ver algo com pérolas? Sim, é claro. Nathalie começou a falar sobre a magnífica coleção de pérolas que eles tinham, incluindo pérolas negras e uma de ouro muito rara. Mas então ela se deu conta de que essas pessoas não as comprariam. E a garota viu as etiquetas de preço das coisas que Nathalie estava elogiando. Mas ela os aconselharia a dar uma olhada nos produtos com pérolas de rio. De repente, ela decidiu mudar a linha de tentativa de venda de Nathalie, apesar do fato de ser de origem agrícola. Em termos de características, ela não é inferior às pérolas selvagens. Era o tipo de pérola que, no século XVI, se equiparava às peles e era muito valorizada em Veneza. E Nathalie contou alguns fatos interessantes. Ela mostrou mais de perto brincos, contas, anéis e outros itens. Então a garota suspirou. Provavelmente este anel aqui. E brincos, disse o garoto. Sua companheira olhou para baixo. Ela ficou surpresa com a generosidade dele. Sim, disse ele, está tudo bem, M. Temos dinheiro para isso. Não se preocupe, David continua me ligando. Tenho mais transportadoras a caminho. Cat estava na outra ponta do corredor e bateu na palma da mão. Aqueles pobres clientes eram tão engraçados. E quando eles foram embora, foi Cat quem começou a falar sobre eles com seus colegas de trabalho. Fofocas e garotas? Perguntou Viola severamente ao se aproximar delas. Em seguida, voltou-se para Natasha. Posso elogiá-la, porque Alex diz que sempre apreciamos cada cliente, literalmente cada cliente, e para todos devemos ser capazes de encontrar os produtos certos. Mesmo que isso leve o dia todo. Cat e suas amigas vendedoras abriram a boca porque o elogio de Viola não era mais fácil de esperar do que uma nevasca em pleno mês de julho. À tarde, Alex passou novamente pela boutique e se ofereceu para pegar Nathalie e levá-la para casa. Ele poderia ter ido de transporte público, é claro, mas inesperadamente aceitou. Por isso, aliás, ela recebeu outro olhar de desagrado de Cat, que, como algumas das outras vendedoras da rede de joalherias, estava um pouco apaixonada por Alex. É verdade que essa paixão não se baseava em suas qualidades humanas, mas no fato de ele ser muito rico e não ser feio. Mas como foi o primeiro dia de trabalho? Alex perguntou a Nathalie. E não foi uma formalidade. Ele estava realmente interessado. Ela lhe contou tudo em detalhes. O que há com você? Perguntou ela, intrigada, quando Alex, depois de chegarem em casa, tirou de repente um maço de notas da carteira. Um adiantamento, ele respondeu simplesmente, e um bônus, acrescentou, notando como Nathalie olhava de soslaio para o dinheiro, porque era muito para um adiantamento. Tenho uma abordagem original, disse Alex. Olhando para ela com os olhos mais sinceros, eu sempre dou um bônus aos funcionários no início do trabalho para motivá-los. Obrigada, disse Nathalie e pegou o dinheiro. Foi tão inesperado, mas também muito conveniente. Agora ela podia pagar a maior parte do aluguel e comprar comida, e talvez uma jaqueta nova para Matt. As mangas já estavam até os cotovelos. O primeiro turno completo estava marcado para amanhã. Nathalie se despediu de Alex e até acenou de volta enquanto caminhava pela entrada de sua casa. Quem era? Uma voz rouca e familiar soou atrás dela. Nathalie se virou, quase pulando, e viu Tom. Olá, disse ela. Sim, é do trabalho. Trabalho. Tom sorriu e se aproximou. Por que os ônibus não estão circulando? Tom. Nathalie deu de ombros. Ela não gostou da sensação da mão dele na dela. Mas não seja bobo. É que é interessante. Então você não tem tempo para se encontrar, mas tem tempo para sair com homens?
Ele não é um homem, é meu empregador. Nathalie só agora se deu conta disso de forma vívida. Que modos nojentos Nikolai tinha em termos de higiene pessoal. Tom, estou cansada. Vamos conversar mais tarde. Conversaremos mais tarde. Quando mais tarde? Ele esticou o pescoço. Depois respondeu evasivamente: Nathalie, estou ocupado. Tenho um novo emprego. Onde ele está? Na joalheria. Ali esticou o tom. Ele cantarolou novamente. Claro, mas até mais tarde. Eu passo lá mais tarde, acrescentou com um empurrão, olhando por cima do ombro. Quero dizer, estamos falando sério. Somos praticamente uma família. Seus filhos logo estarão me chamando de Batia. De jeito nenhum, pensou Nathalie. Eu não quero um pai como você para os meus filhos. Mas ela não disse isso em voz alta. Ela foi para casa. Seu humor estava um pouco arruinado. E aquela tensão nervosa interna que nos deixa tontos e aperta o peito havia voltado. Porque Nathalie percebeu que talvez tivesse chegado a hora de terminar o relacionamento com Nicholas, porque ele podia não ser um homem ruim em geral, mas ela não o via como um homem com quem gostaria de formar uma família. E que tipo de homem ele deveria ser? Nathalie refletiu, foi até seu apartamento e ligou para a vizinha para que ela fosse buscar seus filhos. Talvez, ela decidiu. Ele deveria ser como Alex. Não no sentido de riqueza, pois isso não era a coisa mais importante em um parceiro de vida, mas no sentido de charme e generosidade e algo mais. Sim, ela não conhecia Alex muito bem, mas achava que ele era um bom homem. Nos dias seguintes, Nathalie foi trabalhar com um sorriso no rosto. Era tudo muito interessante, e ela aprendeu a ignorar os olhares de lado de Cat. Especialmente porque Viola havia conversado com ela em voz baixa sobre algo. E não havia hostilidade aberta. Pouco a pouco, Nathalie estava se familiarizando com o novo mundo das joias de luxo. Ela estava começando a entendê-lo. E, embora esse mundo ainda lhe parecesse completamente estranho, ela também estava começando a perceber que as pedras preciosas eram lindas e maravilhosas criações da natureza, por si só, independentemente de quanto as pessoas as valorizassem. Não todos os dias, mas Alex levava Nathalie para casa. E um dia ele a convidou para passar em uma cafeteria no caminho. Estava frio, estava cinza. E ele disse: por que não alegramos essa primavera sombria com uma xícara de chocolate quente? Nathalie concordou. Afinal de contas, não é um encontro, pensou ela, que tipo de encontro eles poderiam ter, pessoas de mundos diferentes? Não, é claro que não é um encontro. É que Alex é uma pessoa assim, que parece fazer novas amizades facilmente. Ele é aberto e extrovertido. E qual não foi a surpresa de Nathalie quando, naquele dia, Alex de repente pegou sua mão e apertou seus dedos gentil e carinhosamente. Isso de fato continha algum tipo de insinuação romântica. Ela olhou para ele com surpresa, quase assustada, e ele lhe disse, com sua habitual despreocupação, que gostava muito dela. Ou você tem outra pessoa? Perguntou ele. Não, respondeu Nathalie. E então ela se deu um tapa mental na cara. Ela não havia terminado com Tom como deveria, mas o estava evitando. Mas o que ela havia dito não podia ser desfeito. E então, de qualquer forma, Natasha mandou entregar uma grande cesta de flores em sua casa no fim de semana seguinte, completa com frutas exóticas e um par de ursinhos de pelúcia pretos e marrons. Alex se desculpou por não poderem se ver, como combinado, porque ele tinha assuntos urgentes a tratar. Ela também acrescentou que havia flores para ela, brinquedos para seus filhos e frutas para todos. A ligação de Mai pegou Nathalie desprevenida. Ela estava prestes a aproveitar o dia de folga para passar em uma loja que estava em promoção de produtos têxteis para o lar e escolher uma nova roupa de cama de dinossauro para os filhos. De repente, a vizinha ligou e, com uma voz trêmula, assustada e alterada, informou que hoje, como de costume, ela estava levando Archie para passear no quintal. E com eles iam também as crianças que Nathalie havia deixado sob seus cuidados. E então, bem, Nick e Matt se perderam.
Será que eles escaparam? Marina teve de virar as costas por um momento. Não se preocupe, Mai pediu gentilmente. Eles provavelmente decidiram ir até a loja para comprar alguns doces. Ou até o quintal do vizinho. Estou procurando por eles agora, só pensei em lhe dizer que talvez você também volte para buscá-los. Nathalie não conseguia se lembrar de como havia voltado. Ela estava em choque, horrorizada, em pânico. Sua mente pintou 1000 imagens do que havia acontecido com seus bebês. E uma era pior do que a outra. Não, certamente não temos nada para esse tipo de dinheiro, respondeu a mulher com severidade e aspereza, até mesmo com grosseria. Uma vendedora em uma loja de flores. Onde os meninos, em segredo para todos, correram para comprar um buquê de flores para a mãe deles na véspera do dia 8 de março. De jeito nenhum. Nick se esticou lamentavelmente e seus lábios tremeram. Vamos, Lois. Empurrou a vendedora ao lado de sua colega. Veja como eles são bonitinhos. Eles economizaram e querem agradar a mãe deles. Você não vai querer incomodá-los. Revirei os olhos e empurrei Jim. Pessoal, vou mostrar uma coisa para vocês. Amy se inclinou e olhou os dois irmãos nos olhos. Eles eram garotos maravilhosamente charmosos, diretos e bem-humorados. A própria Amy estava prestes a ter seu primeiro filho. De acordo com o ultrassom, era um menino. Ela ficou admirada com esses meninos que apareceram na banca de flores para comprar flores. É verdade que o dinheiro que tinham com eles não era suficiente para nada. No máximo, 3 cravos do vaso de mercadorias. Amy suspirou e pensou se não deveriam acrescentar algum dinheiro de seus fundos pessoais. Assim, talvez pudessem comprar algumas rosas. Nick disse animado para Matt e acenou com um arranjo floral de flores azul celeste e branco neve em uma caixa, amarrado com uma fita rosa. Tia, quanto custa isso? Perguntou Matt. Jim revirou os olhos. O quanto você puder pagar. Meninos, onde está a mãe de vocês? Perguntou Amy. Por que estão aqui sozinhos? Por que você está aqui sozinho? Acrescentou Jim severamente. E quanto a nós? Matt de repente temeu que eles fossem capturados. Por que não há adultos por aqui? Geralmente são mandados para o orfanato. A mãe na barraca começou a mentir que estavam em movimento, e que só por isso foram deixados para trás. Nick, vamos lá. Ele puxou seu irmãozinho pela manga. E juntos correram para a rua, e correram para os lados. Ufa! Matt passou a mão na testa. Estamos em apuros. O que vamos fazer agora? Perguntou Nick com pena. Matt, Nick, vocês estão fazendo alguma coisa? Uma voz familiar soou de repente. Alex havia visitado a casa de Nathalie uma vez nas últimas semanas e conhecido seus filhos. E agora, dirigindo pela rua, ele de repente notou os meninos, mas Nathalie não estava com eles por algum motivo. Os irmãos olharam para ele quando ele saiu do carro. E quanto a nós? E a mamãe estava na loja, disse Nick, e imediatamente corou até as orelhas. Ele não conseguia mentir de jeito nenhum. Estamos indo para casa agora, disse Matt. Está tudo bem. Vocês não são bons mentirosos. Vocês sabem disso, não sabem? Alex sorriu e se levantou, bloqueando o caminho. O que há de errado com você? Os irmãos se entreolharam novamente. De repente, começaram a falar em coro sobre como tudo está ruim, como a mamãe está triste, como o papai costumava dar flores a ela no dia 8 de março e eles queriam dar a ela. Mas não tinham dinheiro suficiente. As crianças também disseram que haviam fugido do vizinho que havia sido convidado a cuidar delas. Está tudo claro para você, Alex balançou a cabeça. Sim, é a Mai, ela provavelmente está ficando louca lá dentro. Talvez sua mãe já tenha sido incomodada. Está bem, sem lágrimas. Tudo bem, tudo bem. Está bem, está bem, está bem.
Voltando-se apressadamente para eles, especialmente para Nick, que já estava semicerrando os olhos, ela começou: Deixe-me levá-lo para casa. Mas primeiro, dê-nos aquele buquê ali, disse Nick. Quando ele, seu irmão e Alex entraram no quiosque. Que dia, Lois revirou os olhos. Está pegando animais perdidos. E essas crianças? Ela murmurou baixinho e depois falou mais alto. Eu já disse a eles. Por seus centavos aqui não dá para comprar nada. Por favor, nos dê esse buquê, disse Alex, sacando sua carteira. Dee olhou para ele com ceticismo no início, mas logo se acalmou. Ele sabia como reconhecer clientes ricos. Então, ele imediatamente disse todos os tipos de palavras agradáveis, tirou um buquê de flores e o entregou ao cliente. São seus filhos? Ele decidiu continuar a conversa. Alex não teve tempo de responder. Ele fez isso por Nick, que, assim como seu irmão, tinha muito medo de que algo ruim estivesse esperando por eles, pois estavam sozinhos sem a mãe. Ele é nosso pai, disse ele, e segurou a mão de Alex com mais força. Finalmente, eles deixaram a floricultura. Matt disse que queria levar as flores ele mesmo, então Alex as entregou a ele. Depois, ele colocou os irmãos no carro e foi para a casa de Natalie. No caminho, ele pensou no estranho sentimento que havia surgido em seu coração quando o menino o chamou de pai. Foi emocionante, um pouco assustador, mas, acima de tudo, uma sensação linda e belíssima. Alex teve sorte hoje com os encontros casuais, porque quando parou em frente à casa de Natalie, ele a viu. Ela estava correndo pelo quintal, gritando bem alto o nome dos filhos. Mamãe! Matt gritou e pulou em direção a ela. Nick correu com ele. Alex também foi na mesma direção, sem se esquecer de pegar o buquê. Meus queridos! Natalie pegou os filhos nos braços e agora, chorando de ansiedade e alegria, encheu-os de palavras carinhosas. Alex lhe contou o que havia acontecido. Natalie pegou Matt, o principal instigador do que havia acontecido. Ela o sacudiu um pouco. Quase perdi a cabeça. Nunca mais faça isso. Natalie, tudo acabou bem. Bem, não faça, Alex intercedeu pela pequena aventureira. Veja o lindo buquê que escolheram para você. Buquê, Ine, olhou para as flores primeiro, atonita. Tão bonita era a composição dos presentes da Flora. Natalie abriu a boca. Ela queria perguntar de onde tinha vindo o dinheiro. Mas ela adivinhou imediatamente. Você não deveria ter adivinhado, disse ela. Você é tímido, não é? Na verdade, eu ia lhe desejar um feliz 8 de março de qualquer forma, Alex deu de ombros. Então, pode considerar isso como um buquê de flores de nós três. Eu queria dizer que, por ocasião do feriado, por que vocês não vão tomar um café? E Natalie percebeu naquele momento que realmente gostava de Alex de uma forma romântica. E Nick e Matt perceberam que também gostavam dele como amigo da família, que ele era 1000 vezes melhor do que o tio Tom. E não se importaram com sua visita. Mas então um novo rosto apareceu perto deles. Alex. Uma jovem mulher com um terno de calça elegante o chamou. Revista Choque. Eu o convidei para sair, mas você me ignorou. O rosto de Alex mudou, ele respondeu a Natalie com um curto desculpe, eu já volto e agarrou a representante da imprensa pelo cotovelo, literalmente arrastando-a para o lado. Essa não era uma jornalista comum. Alex tivera um caso com ela e eles haviam se separado muito mal. E, desde então, essa pessoa parecia determinada a espalhar todos os boatos ridículos sobre ele que ela pudesse reunir, ou mesmo inventar. Alex já havia ameaçado mais de uma vez mandar fechar a revista de mau gosto. E agora ele desejava ter resolvido o problema. Não temos nada para conversar, disse ele. Secamente. Eu já expliquei que terminamos. E pare de levar para o lado pessoal. A jornalista levantou o queixo e lhe lançou um olhar perigoso. Você tem um coração frio. Nós simplesmente não nos entendemos.
E isso não teria funcionado. Pelo que deve ter sido a milésima vez, Alex repetiu. Eu o odeio, sussurrou o jornalista. É mútuo. Ela sorriu de volta. Então você está com ela agora. Não é da sua conta. Sim, é. Eu tinha me esquecido. Nós terminamos. O jornalista bufou. Oh, ela sabe. Ah, seus olhos estavam brilhando agora, como os de um tigre faminto que sentiu o cheiro de sua presa. Ela não sabe. Sim. Não é da sua conta. E não é da sua conta, disse Alex. Mas já era tarde demais. Ei, repórter, Natalie acenou com as mãos. Você sabe que Alex é primo de Sam, aquele que matou seu marido? Para Natalie, parecia que o céu e a terra tinham mudado, que a realidade ao redor tinha ficado sem ar e que ela estava caindo no abismo. Não, isso não podia ser verdade. Mas algo lhe dizia que não era mentira. Ela olhou para Alex com surpresa, incrédula. Como você é? Disse ela para a ex-namorada e não deu mais atenção a ele. Ela se aproximou de Natalie. Olhe, eu posso explicar tudo. Você não precisa. Natalie estendeu as mãos na frente dela. Não, por favor, não se aproxime. Ela fechou os olhos. Pontos de fogo dançavam sob os galhos. Que sorte os meninos, os filhos, não terem ouvido isso. 5 minutos antes, Mai havia aparecido e os levado para casa. Ou seja, para casa por enquanto, prometendo dar-lhe sopa junto com seu Archie. Alex obedeceu e parou. Ele viu dor, decepção e algo muito mais profundo e sombrio do que o ressentimento habitual nos olhos de Natalie. Ele viu naqueles olhos que não tinha a menor chance. Devo ir embora? Ele perguntou baixinho. Ela não respondeu. Apenas acenou com a cabeça. E então se virou e caminhou em direção à entrada. E Alex teve vontade de correr atrás dela, puxando-a para si. Forçá-la a olhá-lo nos olhos e explicar tudo, fazê-la acreditar na verdade que mudava tudo, que explicava tudo. Mas ele percebeu que tentar fazer algo assim pioraria as coisas, talvez ela precisasse de tempo. Talvez ela precisasse de tempo, ou será que tudo agora parecia estar destruído para sempre? Ela não sabia, mas tudo o que sabia era que agora ela tinha que ir embora. Era estranho, a ponto de ser assustador. Mas o resto do dia foi normal para Natalie. No sentido de que ela não deu nada para seus filhos. Eles desmontaram o buquê juntos e o colocaram no maior vaso que puderam encontrar. Depois, assistiram a desenhos animados juntos. E logo depois colocaram seus filhos na cama. Natalie se permitiu chorar. Ela não conseguia entender como poderia ter mentido para ele, ou como aquilo tinha acontecido, ou sobre o que era. Ele sabia que ela não poderia deixar de saber, certo? Quero dizer, ela havia lhe contado tudo sobre si mesma naquela época. Então, o que ele havia feito? Por que ele? Na manhã seguinte, Natalie não foi à boutique Ken's Diamond porque não queria absolutamente um emprego de um homem que era da mesma família. De qualquer forma, Natalie não conseguia nem pensar em Alex agora. Ela não ficou surpresa quando acordou na manhã seguinte com dor de cabeça e náusea, como se os golpes do destino ainda não tivessem acabado para ela e algo ruim estivesse prestes a acontecer. Afinal de contas, decidiu ela, Natalie era boa de vida. E quem poderia garantir que a próxima onda de azar de sua pequena família não se estenderia por 100 anos? A ligação de um número desconhecido tocou enquanto Natalie estava sentada consertando a jaqueta jeans que Matt havia rasgado durante os jogos no quintal, e ela estava em suspense. Porque, além de tudo mais, Nick estava com febre durante a noite. Nick sempre ficava assim. Primeiro, ele ficava doente, febril e doente. E então, literalmente, em menos de 24 horas. Ele se recuperava imediatamente. Portanto, ele reagia a resfriados. E ontem, enquanto estava em suas loucas aventuras com o irmão, ele estava correndo pela cidade. Natalie tinha certeza de que seu filho estava resfriado. Provavelmente algum tipo de spam, pensou Natalie.
Mas algo a obrigou a responder. Sim, ela perguntou distraidamente, quem está ligando e do que se trata? Ela não entendeu, porque a voz do outro lado, que era de uma mulher mais velha, parecia muito ansiosa e sua dona estava confusa. Mas, no final, eles se explicaram. Era uma ligação de uma das cuidadoras vizinhas dos aposentados, com quem Natalie já tinha feito uma breve amizade quando visitou Margaret. Como se viu, Elizabeth havia cumprido sua ameaça e se livrado de Margaret. A pessoa que ligou se apresentou como John e explicou que a própria Margaret havia lhe dado o número de Natalie há pouco tempo. Será que a pobre garota sentiu que algo ruim poderia acontecer com ela? E implorou para que ela contasse à única pessoa que poderia se importar com ela. Natalie ficou atônita com o que ouviu. Mas o que posso fazer para ajudar? Ela se perguntou. O que havia acontecido? Foi terrível. John contou uma história secreta. Descobriu-se que Margaret havia sofrido um ataque cardíaco pouco tempo antes e que uma ambulância havia sido chamada. E Elizabeth, depois de um tempo, aproveitando-se do estado fraco e doentio de Margaret, forçou-a, por meio de truques, chantagens e enganos, a lhe dar parte do apartamento de Margaret. Ele lhe prometeu que tudo ficaria bem e que isso só facilitaria o recebimento de sua herança no futuro. E então Elizabeth decidiu que, como ela era chefe do lugar, poderia se livrar completamente da velha senhora. Ela mentiu para Margaret dizendo que a estava levando para um sanatório, levou-a para uma casa de campo vazia e a deixou lá, dizendo que seria melhor para Margaret morar lá agora, em vez de ficar atrapalhando no apartamento. Oh, suspirou Natalie. O que fazer agora, então? Obviamente, temos que levá-la embora, John deixou escapar. De qualquer forma. Margaret disse que você é amiga dela. E então a fé ditou para qual comunidade de chalés Margaret havia sido levada. Onde e como encontrá-la lá? Agradecendo a ela pelas notícias, Natalie encerrou a ligação. O que realmente deveria ser feito? Não, ela não duvidava nem um pouco que Margaret tivesse que ser resgatada. Tampouco ignorava a realidade de tudo isso. Afinal de contas, era bem sabido o quanto os idosos podiam ser indefesos e ingênuos. Mas ela não conseguia imaginar como lidar com isso. E aqui me sinto como a pessoa mais intrometida e insuportável do mundo. Natalie foi ver sua vizinha novamente, para pedir que ela tomasse conta das crianças mais um pouco. Além de dar a Nick seus antitérmicos e outros medicamentos necessários na hora marcada. Um quarto de hora depois, Natalie estava saindo da entrada da garagem e correndo para o ponto de ônibus. Natalie, uma voz familiar a chamou. Ela se virou e revirou os olhos. Tom era a única coisa que lhe faltava no momento. Precisamos conversar, disse ele. Ele se curvou. Ele estava caminhando em direção a ela, com o andar instável e o rosto inchado. Era evidente que ele havia bebido. Por quanto tempo você vai fugir de mim? Perguntou ele. Irritada. O que está fazendo? Somos uma família. Tom suspirou para Natalie. Não tenho tempo, e não somos uma família. Esticou o braço e sorriu torto. Para que você precisava disso antes, Tom? Para alimentar seus cachorros. E agora você está se envolvendo com um milionário. Você acha que ele quer seus cachorros? E ele não se importa nem um pouco com você. Ele calou a boca e pediu desculpas. E então saiu. Assim como Alex apareceu inesperadamente por perto. Será que ele apareceu do nada? Mas não, Natalie percebeu. Ele tinha acabado de chegar e ela estava tão preocupada que não notou que o carro dele estava por perto. Sim, você saiu, disse Tom a Alex. Mas ela o agarrou pelo colarinho. Os homens ficaram olhando um para o outro. Saiam daqui. Pela última vez. Disse Alex. Confie em mim, você não quer se meter comigo. Para trás, psicopata. Tom deu um passo para trás. Deliberadamente apreensivo com o toque do outro homem. Ele lançou um olhar de desprezo para Natalie e cuspiu sob seus pés. Vamos lá, sua galinha louca.
Ele é humano para ela. Tom cambaleou embriagado até os quintais. Sei que você pode me dizer, disse Alex, que não quer me ver e que sabe que sou um monstro e um mentiroso. Mas eu lhe peço, deixe-me contar para Natalie. E Alex falou. Ele admitiu que sim, ele sabia quem ela era desde o início, porque ela pertencia àquela família. No entanto, isso era exatamente o que era parentesco. E, de fato, Alex não tinha parentesco com aquelas pessoas e nunca tinha vivido com elas. Mas ele conhecia essa história. E quando ele conheceu Natalie e soube quem ela era, não conseguiu admiti-lo. E por que não? Porque ele percebeu que ela teria sido, no mínimo, preconceituosa com ele. E isso foi muito importante para ele, porque desde o início ele começou a sentir simpatia por ela. Ele tinha medo de que ela começasse a tratá-lo com base no fato de um de seus parentes ter feito isso. E isso é basicamente estúpido, porque Alex não falava com seu primo há anos. E eles eram pessoas completamente diferentes em geral. Mas então eu percebi que um dia você vai descobrir de qualquer maneira. É triste. Acabou. Sei que eu mesmo deveria ter lhe contado, mas continuei adiando. Pensei em deixar passar um pouco mais de tempo. E então ele estendeu as mãos. Como terminou? Foi muito estranho para Natalie. Ela nunca imaginou que uma conversa pudesse mudar tanto as coisas. Mas naquele momento ela não sentia mais os ressentimentos de raiva e quase ódio que ardiam dentro dela. Ontem mesmo, ela percebeu de repente que Alex, sim, era uma pessoa completamente diferente. Não era por causa do mero poder de sua ascendência que ele era como seu primo. E, sim, Natalie acreditava em cada palavra dele. E não se tratava apenas de fé, mas de uma convicção profunda, quase instintiva, de que ele não a estava enganando. Que ele era exatamente o tipo de homem que lhe parecerá em todos os dias antes de se conhecerem. Mas Natalie não disse nada disso agora. Ela apenas acenou com a cabeça e eles se olharam. E mesmo que isso não parecesse suficiente. Mas, naquele momento, era mais do que suficiente para Alex. E então Natalie disse que não poderia ficar mais tempo, infelizmente, porque tinha algo urgente para fazer. O que era? Perguntou Alex. E ela lhe respondeu. Eu levo você, disse ela. E Natalie entrou em seu carro. Enquanto dirigiam para a comunidade da cabana, ela lhe contou tudo. Margarete, exclamou Alex. Mas eu a conheço. Ela costumava dar aulas em uma escola particular, onde estudei por um curto período. Depois, disseram que ela foi embora. Acho que ela e o marido estavam tentando se estabelecer em outra cidade. Eu me lembro dela. Ela era. Ela sorriu tristemente, uma professora maravilhosa, que dava tudo de si para seus alunos. Tudo acabou sendo exatamente como Natalie havia presumido com medo, a comunidade da Dasha estava agora um pouco degradada. Afinal, era um pouco cedo para a jardinagem. Margarete se viu em uma cabana tão maltrapilha que parecia que desabaria com uma rajada de vento. A pobre mulher estava morrendo de frio. Sua cunhada nem sequer havia se dado ao trabalho de lhe dar roupas quentes. E ela não parecia estar pensando direito. Mas, de repente, ela chamou Natalie pelo nome e literalmente se agarrou a ela, como se pudesse se perder no grande mundo ao seu redor. Alex disse que Nana precisava ser vista por médicos. Ela estava obviamente sofrendo de hipotermia e estava psicologicamente traumatizada pela expulsão. Alex levou Margarete a uma das melhores clínicas particulares da cidade, onde ela foi aceita como a cliente mais cara por causa de seu dinheiro. E então Alex disse, com sua habitual determinação, que daria um jeito em tudo, alugaria um apartamento para Margarete, contrataria um bom cuidador e também, se ela quisesse, a ajudaria a lidar com o fato de que ele lhe daria uma nora metida. Mas Margarete não queria isso. Ela perdoou Elizabeth e também seu filho. Ela não podia mais confiar neles para serem seus filhos. Estou sozinha com tudo no mundo. A idosa chorou em silêncio. Ela estava sentada em um quarto individual. Não, disse Natalie.
E, aproximando-se de sua cama, ela gentilmente pegou sua mão. Você não está sozinha, você tem a mim. As palavras foram difíceis para ela. Mas ela sabia que estava fazendo a coisa certa. Sua nora e seus netos. É verdade, os olhos esperançosos de Margaret baixaram. Sim, Nathalie sorriu para ela. E se você quiser, pode vir morar conosco depois do hospital. Você fez a coisa certa, disse Alex. Quando ele e Natasha saíram do quarto, Margaret estava descansando, finalmente conseguindo dormir um pouco. Espero que sim, Nathalie suspirou. Será que eu realmente tinha escolha? Você sempre tem. Você poderia ter concordado em me deixar cuidar dela, para mantê-la na idade dela. Mas você sabe que isso não seria suficiente para ela. O que ela realmente precisa é de algo mais, disse Nathalie, pensativa. Sim, Alex assentiu. Do que ela precisa? A pergunta a pegou de surpresa. Mas quando olhou nos olhos dele, Nathalie percebeu que parecia que a resposta para aquela pergunta já estava quase escrita no fundo de seu coração. Ela só precisava encontrar coragem para lê-la e aceitá-la. Não tenho pressa, disse ela, como se Alex estivesse lendo sua mente. Mas quero saber se tenho uma chance. Nathalie demorou a responder. Mas Alex foi muito paciente. E, finalmente, e nem mesmo tarde demais, ele esperou. 6 meses depois, ele e Nathalie estavam casados. Seus filhos o receberam com entusiasmo. É claro que eles também tiveram que descobrir a verdade, mas como tudo lhes foi explicado, eles aceitaram os fatos com calma. Normal. Após o casamento, Nathalie e as crianças foram morar com Alex, que tinha uma espaçosa casa de campo de 2 andares no subúrbio. E foi para lá que Margaret se mudou. E, a propósito, descobriu-se que, em condições normais, quando ela não está em cima da alma furiosa de Elizabeth, tudo está absolutamente bem com sua cabeça. E até mesmo passou a ajudar Misha e Nick em seus trabalhos escolares. E também Margaret, embora perdoada, mas agora não se comunicava com seu filho adotivo e sua esposa. Apesar do fato de Nathalie ter a opção de não trabalhar, ela disse sinceramente a Alex que, para ela, seria chato viver assim. E assim, pouco a pouco, ele começou a introduzi-la nos negócios de sua empresa, que possuía showrooms de joias. Os pais adotivos do falecido marido de Nathalie ficaram muito tristes com o fato de ela ter descoberto o segredo deles e mais tristes ainda com o fato de Nathalie poder contar aos netos. Mas Nathalie decidiu que Matt e Nick precisavam saber que tinham uma avó adotiva amorosa e gentil. E 1 ano depois, Alex e Nathalie tiveram um filho juntos, uma menina. Embora Alex quisesse dar a ela o nome de alguma pedra preciosa, como rubi ou âmbar, Nathalie finalmente o convenceu a escolher um nome mais apropriado, e a menina recebeu o nome de Grace. E com o nascimento da menina, a pequena família ficou completa e totalmente feliz.